Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem ama a palavra do Senhor, diga aleluia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 37. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um instante de oração. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta manhã. Ó Deus, acabamos de fazer menção à Tua palavra. Fale conosco, Jesus, de forma gloriosa, tremenda e extraordinária, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Louve a Jesus com o seu melhor. Pode bater palmas para Jesus, mais feliz, mais alegres. Aleluias. Porque o Senhor é merecedor da nossa adoração. Quem crê que Deus é merecedor da sua adoração? Irmãos, eu particularmente gosto muito de observar a história da igreja segundo os manuscritos descritos por homens que tiveram um papel fundamental no estabelecer, no firmar e também no alicerçar da igreja do Senhor. Nós todos sabemos que a igreja de Jesus, ela teve uma das primeiras profecias quanto ao sentido da sua existência, logo após a declaração de Pedro, diante de uma resposta a uma pergunta feita pelo próprio Jesus. E aonde encontramos esta citação? Encontramos em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a seguir. Porque naquela época existia uma confusão muito grande. Por mais que as pessoas elas percebiam os sinais que Jesus realizava, por mais que as pessoas percebiam as curas que eram realizadas por intermédio das mãos e da autoridade de Jesus,
muitos não entendiam e não compreendiam quem realmente ele era. E aí Jesus, em um particular com os seus discípulos, ele procurou saber, procurou entender o que o povo estava pensando ao seu respeito, ou melhor, o que o povo achava, ou quem o povo achava que ele era. E aí os discípulos começam a dizer: olha, há quem diga que tu és Jeremias, há quem diga que o Senhor é um dos profetas, há quem é ousado em dizer que o Senhor é alguns daqueles que de alguma maneira Deus enviou para ser o porta-voz. Só que tudo bem, o povo pode falar o que quiserem a respeito de Jesus, mas eu e você, irmãos, que de alguma maneira estamos aqui, nós precisamos não tão somente conhecer a placa denominacional Deus e Amor. Nós não podemos tão somente conhecer uma determinada placa, conhecer quem seja o fundador, quem seja o líder, quem seja o pastor responsável no momento. Mas nós precisamos compreender realmente quem é o nosso alvo e a quem nós temos dedicado os nossos dias enquanto estamos permanentes aqui na terra. Quem conhece Jesus? Bom, aí Jesus olha para os seus discípulos: mas tudo bem, eles estão falando isso, e vocês? Aí Pedro, com a revelação de Deus, nós todos conhecemos, fala: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Só que essas palavras de Pedro eram umas palavras que ele achava que tão somente ia parar ali. Só que não, irmãos. Quando Pedro traz a declaração que não foi a carne nem o sangue que haviam revelado, Jesus também lança alicerce sobre ele próprio, da fundação, do fundamento do alicerce da igreja. Porque Jesus chega e diz: olha, eu também entendi que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, Jesus está lançando o alicerce para uma igreja que teria ética, para uma igreja que teria fundamentos, para a igreja que seria embasada não em livros de conto de história, não, e muito menos uma fábula, mas uma igreja que teria os seus fundamentos alicerçados na própria palavra do Senhor. A igreja cresce, irmãos, e junto com o crescimento e o estabelecer da igreja, Jesus foi mostrando para a igreja alguns fundamentos, e o primeiro fundamento que Jesus ele lança para a igreja é quanto ao sentido daquilo que encontramos em Marcos 16:15. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Jesus chega no final do seu ministério novamente, ele lança a instrução para esta igreja que ficaria. Mateus no capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: olha, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Jesus ele deixa uma coisa clara para a igreja que estava em formação. E qual era essa coisa clara que Jesus deixou? Que era para eles ter cuidado de ensinar tudo aquilo que eles haviam recebido e ouvido dele próprio. Jesus ele lança então, a igreja agora ela recebe o poder do Espírito Santo após a ascensão de Cristo ao céu. E Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou a promessa que enviaria quem? O Consolador. E qual seria o objetivo deste Consolador? Entenda, Deus nunca vai derramar algo sobre a igreja, Deus nunca vai manifestar algo sobre a igreja sem um propósito. Todas as vezes que Deus ele se move no meio do seu povo, todas as vezes que Deus traz um despertamento em uma pessoa,
Todas as vezes que Deus quer levar uma pessoa a águas mais profundas, pode ter certeza que tem um objetivo. Qual o objetivo da igreja primitiva? Receber o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Qual o objetivo? Vocês vão receber poder para ser o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Um objetivo. Só que o objetivo de ser cheio, Jesus já deixou claro: vocês não vão ser cheios para outro objetivo, não para se exibir e muito menos para tentar de alguma maneira se demonstrar. Vocês vão ser cheios para ser testemunha. Quem é testemunha de Jesus? Testemunha. Tudo bem, a igreja recebe o Espírito Santo. Só que até agora eles, tudo que haviam recebido, os sinais que eles haviam visto, os milagres que eles haviam observado, a multiplicação que Jesus fazia, eles faziam na presença de Jesus. Eles percebiam na presença de Jesus. Só que agora Jesus ele não está mais na terra. Jesus não está mais. Jesus ele ascendeu ao céu com um objetivo e um propósito. Ele disse que iria para preparar lugar, mas enquanto ele iria nos preparar lugar, ele deixaria na terra uma igreja que deveria permanecer em constante movimentação. O reino de Deus, irmãos, ele não se baseia em comida e muito menos em bebida, mas em gozo, prazer eterno. O reino de Deus não se constitui em visita, em talvez um dia eu estou ali, outro dia estou lá. Não, o reino de Deus se constitui em alicerce, em consolidação e também em firmeza. Reino do céu. Receber o Espírito Santo. E junto com o receber do Espírito Santo, a palavra que Lucas deixou na descrição de Atos dos Apóstolos, ele demonstra para nós que existia um segredo da grande força evangelística da igreja primitiva. E qual era o segredo? O relacionamento que eles tinham com Deus. A igreja primitiva, preste atenção, o segredo dela ser forte não é porque ela adaptava o evangelho a adaptações meramente humanas conforme o mundo estava se modernizando ou se evoluindo. Não, irmãos. A igreja primitiva ela não se modernizava quanto ao sentido: eu preciso mudar o evangelho quanto o sentido de criança, eu preciso mudar o evangelho quanto o sentido de jovem, eu preciso mudar o evangelho quanto ao sentido das irmãs do ciclo de oração. Não. A igreja primitiva ela crescia porque tinha relacionamento para com Deus. O segredo do crescimento da igreja não é em modernizar o evangelho. Não, irmãos. A igreja nunca precisou disso. Desde o tempo, se você observar a Bíblia, nem precisa a gente pegar as igrejas do agora, as igrejas do passado, não. É só olhar por base bíblica. Todas as vezes que a igreja primitiva ela estava em constante ascensão e crescimento, é porque eles tinham um relacionamento com Deus. Todas as vezes que a igreja primitiva, elas de alguma maneira estavam em crescimento, era porque eles mantinham o quê? Acesso diário a Deus. Eles tinham uma devoção a Deus, eles tinham uma entrega a Deus. E a gente sabe que Deus é condicional. Em que sentido? Quanto mais você se lança, mais Ele derrama sobre a sua vida. Quanto mais você tem desejo, mais Ele sacia este desejo. Quanto mais você tem vontade, mais Ele realiza a vontade quanto ao sentido dele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sendo boa, perfeita e agradável, uma vez que você deseja experimentar essa vontade, você está baseado e encaixado na condição de Deus. A igreja primitiva tinha um relacionamento. E junto com estes relacionamentos, eles entendiam já naquela época que por mais que Jesus ele havia ascendido ao céu, eles não sabiam o momento exato que Jesus ele viria. E já no tempo deles, por não saber o momento em que Jesus viria, o que eles faziam? Eles estavam em constante preparação para o quê? Para a volta de Jesus.
E junto dessa preparação, o que acontecia? A igreja primitiva sabia que nos poucos dias que eles tinham, eles precisavam ter relacionamento pessoal e principalmente com Deus. Percebiam isso. E quando eles percebiam isso, o que eles faziam? Eles não dotavam-se de uma metodologia. Não. Para aumentar os seus seguidores, não. Mas eles baseavam em uma coisa só: é necessário que tenhamos a unção do Espírito Santo. Só que é tremendo, irmãos, que quando eu estava observando este texto, eu fiquei de alguma maneira observando em um cenário total quanto ao sentido de que maneira nós conseguiríamos encaixar a história e os alicerces deixados de Jesus para a igreja primitiva, a igreja atual. Nós entendemos que a igreja primitiva ela é um modelo deixado por Cristo para a igreja atual. Vamos observar de um modo geral? Observe como é a igreja atual em um breve comparativo com a igreja primitiva. Eu pergunto: é mais fácil servir a Deus hoje ou na época dos irmãos primitivos? Eu pergunto: você quando anda pelas ruas com a Bíblia Sagrada sobre os seus braços, ou quando está com o terno se portando como alguém que serve a Deus, há alguém que chega até você e de alguma maneira aponta uma arma ou diz: ó, você tem que negar o Senhor? Ah, não há, irmãos. Não. Então, se observássemos entre o sentido da igreja primitiva e a igreja atual, nós percebemos que a igreja primitiva, quanto mais ela era perseguida, mais ela se lançava a Deus. E a igreja atual, sabe o que ela faz? Quanto mais se moderniza, quanto mais as coisas vão ficando mais fáceis, a igreja vai fazendo isso aqui, vai voltando para trás. Perigo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que quando nós olhamos para a igreja primitiva, aleluia, em Atos dos Apóstolos, o que a gente vai perceber? E vemos a igreja atual, mas o que me parece é nítido a gente perceber que ficamos impressionados com a distância que a igreja atual está da igreja primitiva. Ficamos abismados com a distância. Nós estamos tão distantes da igreja que Jesus ele deixou como modelo para nós. E quando a gente começa a observar o texto, nós vamos perceber que tudo que voltava-se à igreja primitiva, eles tinham um fundamento. E o primeiro fundamento que a gente percebe é que se nós quisermos voltarmos a estes princípios, podemos se aproximar realmente desses princípios à luz da palavra de Deus e não à luz de outra coisa. Vamos observar o texto. A primeira coisa, quando a igreja primitiva ela foi alicerçada, a primeira coisa que a igreja primitiva teve como preocupação, quando Jesus de alguma maneira posicionou esta igreja para fazer a diferença, foi no que? Primeiro, doutrina, ensinamento. A palavra de Deus, ela diz no versículo 42, capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Ou seja, era uma igreja que tinha um fundamento, os ensinamentos de Jesus. Primeiro passo: não há outro meio, meus irmãos, de realmente levar a igreja para próximo de Deus, se não for através do ensinamento. Nós sabemos que a adoração é muito importante, ela faz parte do culto. Quem não gosta de adorar a Deus? Quem não gosta de glorificar o Senhor? Quem não gosta de exaltar o nome de Jesus? Quem não gosta de alguma maneira de ter belos louvores na presença de Deus? É muito bom, mas se a igreja não tiver o ensinamento, se a igreja não for uma igreja doutrinada, se a igreja não tiver a sua visão alicerçada em receber de Deus com o propósito tão somente de atingir a vontade do Senhor, é uma igreja que não vive princípios e é uma igreja também que não tem valor. Perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Isso mostra para nós o que, irmãos?
que a primeira coisa que a igreja primitiva ela tinha como preocupação era com a palavra. E baseada no quê? Nos ensinamentos dos apóstolos. E os ensinamentos que os apóstolos eles receberam, eles não receberam em uma faculdade de teologia, não. Eles não receberam em uma faculdade de filosofia, não. Mas eles receberam do ouvido do próprio Jesus. Hoje a gente vê um monte de pessoas, irmãos, que talvez nem tiveram oportunidade de andar com Jesus, mas porque tal doutor disse, tal teólogo disse, ele diz, é este o caminho. Não, irmãos, o caminho é aquilo que nós recebemos da parte de Jesus, e isso só encontramos quando observamos a palavra de Deus. Não é em novidades, não é em modismo teológico, não é em costumes mundanos, e muito menos em opinião individual. Não existe outro alimento para a igreja, irmão, senão a palavra. Não existe. Não existe. Eu gosto muito, irmão, de observar a palavra. Gosto de ter livros. A faculdade que eu exerço é uma faculdade onde dá o sentido da palavra. Mas eu compreendo que não é tão somente os modismos teológicos que podem de alguma maneira me distanciar da palavra de Deus, desde que tudo que eu recebo esteja embasado na palavra de Deus, aí sim. Mas se algo que eu percebo é interpretação meramente humana, o que eu devo fazer? Não alicerçar e muito menos colocar sobre os meus bolsos ou o meu coração, mas eu devo lançar fora. Nós estamos cheios de novidades por aí, nós estamos cheios de modismos teológicos, estamos cheios de costumes mundanos e opiniões individuais. Em que sentido? Eu acho que isso aqui não dá nada não. Opinião individual. Opinião individual. Ah, mas irmão Mateus, existem coisas que a Bíblia Sagrada não diz. Tudo bem, mas aquilo que você diz que é o certo, que você diz talvez que não tem nada a ver, não está escrito na palavra de Deus, também tem embasamento bíblico que você deve fazer? Tem pessoas que olham, irmãos, e dizem, não, mas isso foge dos costumes da palavra, dos ensinamentos bíblicos, então eu acho que não dá nada. Se desse alguma coisa, se realmente fosse faltado para você fazer, a palavra também de Deus descreveria isso. É simples, irmãos, tem coisas que é meramente interpretativo. É interpretativo. Tem coisa que é só você interpretar, ligar um ponto ali, ligar um ponto lá, que você vai perceber. Da mesma maneira que existem coisas que a palavra de Deus ela demonstra para nós que nós não devemos fazer, existem coisas também que nós não fazemos e às vezes em nosso coração coxamos, não está escrito na palavra. Então acho que eu devo fazer. Mas interprete para você ver se a Bíblia dá pauta também para isso. Irmãos, temos que tomar cuidado. Da mesma maneira a palavra de Deus ela diz, não tem na palavra de Deus dizendo faça isso, por que você vai fazer? Agora se na palavra de Deus está dizendo para você, olha, você deve se comportar dessa maneira, são ensinamentos da palavra, aí sim você deve de alguma maneira o que? Observar. Às vezes nós dizemos no sentido da igreja de um modo geral, nós vemos uma grande corrupção. Eu não vim aqui tão somente, irmãos, para falar no sentido interior, mas eu preciso falar do sentido exterior também. Nós vivemos em um período que as pessoas não têm mais a preocupação em fazer ou distinguir-se do mundo, mas tudo que vem do mundo as pessoas estão abraçando. É costume que a gente vê por todo lado, irmãos, e talvez se a gente olhasse e meramente pelos costumes que as pessoas estão adotando neste tempo atual, a gente vê que aquelas pessoas realmente estavam alicerçando-se em Deus, mas na realidade não estão pintando, estão bordando e não está havendo mudança em nada. Não. Vivemos um período em que o ensinamento tem sido escasso. A igreja primitiva, ela tinha um desejo, que é, se quisermos voltar à igreja primitiva, também precisamos retornar às escrituras, como disse, irmãos, certa vez Martinho Lutero, somente as escrituras e nada mais do que isso. Nada mais. Irmãos, vivemos períodos decisivos da igreja na face da terra. A Bíblia diz que aquele que de alguma maneira está sujo e quer sujar, suje-se mais ainda. Mas aquele que de alguma maneira está buscando se limpar, busque se limpar mais ainda. Jesus está à porta, irmãos. E quando Jesus está à porta, nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso.
Não, irmãos. Eu sei que é durar, o pastor veio para pregar hoje, talvez use costume. Não vim para pregar use costume, eu vim para pregar aquilo que a palavra de Deus, ela revela e nos apalpa para a gente observar. Preciso, irmãos. Há uma corrupção que paira por aí. Pessoas se dobrando, precisamos ter ensinamento. E ele continua a mostrar que, além do ensinamento da doutrina, a igreja primitiva era uma igreja que tinha poder. Poder. Por que poder? Sem dúvida alguma, irmãos, o segredo deles nesse sentido do poder era porque eles tinham relacionamento. Se você não tem relacionamento com Deus, você não sente nada. Os cultos para você se tornam meramente culto. Não tem como sentir a presença de Deus sem que você se lance, não, irmãos. Eu sei que algum sentido Deus pode usar, porque se Ele quiser, Ele usa quem quer, Ele trabalha em quem Ele quer. Mas eu duvido, se observarmos pela palavra de Deus realmente, se uma pessoa tem um encontro com Deus realmente, ela tem a sua vida de alguma forma vivida na mesmice. Não. Não, irmãos. Hoje nós vivemos um período que o povo não quer mais o poder de Deus. Se você perguntasse para você, qual foi a última vez que você se lançou totalmente em Deus? Qual foi a última vez que você realmente sentiu Deus falar com você? Ou a graça de Deus realmente, não um sentimentalismo ou algo do tipo, não, a presença de Deus realmente se revelar a você. Você teria a capacidade de me responder? Poder, irmãos. A igreja primitiva era uma igreja que, quando recebeu este poder de Deus, eles receberam com propósito, ser testemunha. E o que a gente mais vê hoje é pessoas que não têm comprometimento no coração, não têm comprometimento com a palavra, e muito menos comprometimento em jejuar, santificar a sua vida. Glorificado seja, aleluia. Eu sei que talvez hoje, irmãos, a mensagem que Deus poderia trazer para nós é outra, mas é essa mensagem que Deus tem para nós. Nós precisamos voltar a ser uma igreja embasada nos modelos deixados por Cristo. A gente mais hoje, infelizmente, eu vou usar essa palavra, muitas igrejas, o que tem acontecido? Eles começam buscando o poder de Deus. Mas quando começa a prosperar, passa a estabelecer seus próprios interesses internos, passa a fazer o quê? Passa a fazer aliança, até mesmo com políticos, em busca do quê? De poder perante a sociedade. E consequentemente, o que acontece? Todas as vezes que um homem e a mulher se distancia de Deus, o que vai acontecer? O poder espiritual faz o quê? Se esfria. É como pegar algo quente, jogar uma água, a gente já percebe. Esfria. Irmãos, a igreja do Senhor é uma igreja poderosa. E como responsabilidade eu sinto, porque há um cargo sobre as minhas costas, uma responsabilidade sobre mim. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo, nós precisamos buscar a Deus, porque muitas pessoas têm tentado abordar porque não tem o poder de Deus mais na sua vida. Não tem. Não tem. Gostam de todo qualquer tipo de coisa. Mas quando falou de poder, e poder se adquire de joelho, não há outro meio. Não. Poder se adquire só com o joelho, só com humilhação. Poder se adquire somente com busca, não há outro meio. Não. Ah, mas eu busco a Deus em casa. Será mesmo? Se na igreja que tem facilidade, você vai buscar Deus na sua casa? Ah, irmãos, eu sei que existem muitos que a gente sabe que realmente tem esse comprometimento, mas eu sou meio incrédulo quanto a isso, viu? Por que eu sou incrédulo? Você chega, abre a portão da sua casa, a primeira coisa que você chegar na sala é um sofazão. Passa um pouquinho, você abre a porta, chega no quê? Tem um quarto, uma cama bela te esperando. Será que você vai ter a capacidade realmente de levantar 3 horas da manhã, sendo que na igreja você não tem comprometimento? Ah, irmãos, eu entendo algo, viu? Eu percebo que a maioria das pessoas que tem um relacionamento com Deus na igreja, eles têm um relacionamento com Deus extremamente tremendo também na sua casa. Tem, irmão. Tem. E tem, isso é verídico. Isso é verídico.
aquele que ora, que busca a Deus na sua casa, tem comprometimento com Deus na sua casa, a primeira coisa que ele faz quando vem ao templo, ele entende que o templo é santo, então eu preciso guardar os meus pés quando eu entrar na casa do Senhor. E a primeira preocupação dele é o quê? Em ligar o seu pensamento em Deus. Poder, irmãos. Só que a igreja primitiva também, ela tinha o que? Comunhão. E o versículo 44 revela para nós que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu disse aqui certa vez que a igreja precisa ter comunhão vertical com Deus. Deus está acima. E horizontal com os irmãos. O diferencial da igreja primitiva é que eles estavam embasados em Salmo 133. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Eles eram unânimes. Oração. Eles eram os primeiros que, quando ouviam o relato de oração, eles faziam o quê? Eles oravam. Ministração da palavra, eles eram os primeiros que, de alguma maneira, buscavam o quê? A aproximação da palavra. Comunhão. E agora a gente percebe que essa comunhão, ela tem de alguma maneira fugido do vocabulário dos crentes, irmãos. Os crentes não querem ter mais comunhão. Não. Cada um faz por si, Deus para todos e assim vai caminhando. Não é isso que Deus ele quer, irmãos. Precisamos ter cuidado um para com o outro. Sim, precisamos ter. Mas isso é impossível quando temos comunhão. A igreja primitiva tinha muito isso. Quem tem comunhão com o seu irmão? Mas comunhão realmente? De conseguir olhar para ele e dizer: olha, a paz do Senhor. E conseguir realmente olhar para ele e realmente viver uma comunhão abrangente, permanente. Comunhão, irmãos. 3 pilares importantes para a igreja realmente se encaixar nos moldes deixados por Jesus. Primeiro, ter bons ensinamentos. Segundo, ser uma igreja que gosta do poder de Deus. E terceiro, ser uma igreja que ama a comunhão com o Senhor. É o segredo do crescimento, irmãos. É o segredo. Nós precisamos fazer isso, por quê? Porque a palavra de Deus, para a gente encerrar, ela diz no versículo 47: e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, quanto mais a igreja é uma igreja que transmite bons ensinamentos, tem base em bons ensinamentos, quanto mais a igreja tem poder e quanto mais a igreja tem comunhão, mais a alegria, mais a acrescentação do próprio Deus à igreja. Mas há, irmãos, temos que tomar cuidado. Tome cuidado, irmãos. Seja a igreja que realmente foi deixada por Jesus, uma igreja que está modelada em Cristo. Porque sendo assim, irmãos, nós iremos perceber que vai haver crescimento. Se você não ama mais a palavra de Deus, volte a amar, viu? Volte. Eu não posso esconder de você. Essa mesma palavra pode nos levar para o céu, ela tem poder para nos levar para o inferno. Se você não gosta da oração, volte, porque Satanás ele anda ao seu derredor. E aquele que não está acobertado pelo sangue de Jesus, de forma alguma ele se torna alguém difícil para Satanás te pegar, mas pelo contrário, ele se torna uma presa fácil. Então volte para o caminho da oração. Volte. Se você não tem comunhão com Deus, se aqui na terra eu não tenho comunhão com você, como que eu vou ter comunhão lá no céu? Somos o mais mentiroso, irmãos. Somos o mais mentiroso. Se não temos comunhão aqui na terra, como que nós iremos para o céu? Parou para analisar? Se aqui na terra você não consegue amar os obreiros da igreja, se aqui na terra você faz a chamada birrinha, é um termo que uso muito lá no meu trabalho, se aqui na terra você de alguma maneira não consegue ter comunhão com aqueles que estão à frente da obra, aqueles que são líderes da obra, como você vai ter comunhão lá no céu? Só se for para o céu, como dizem muitos por aí, para a boca do lobo, né? Irmãos, vamos seguir, irmãos, a Cristo com comprometimento. Ser igreja, irmãos, é isso que a gente precisa ser. Ser igreja. As irmãs do ciclo de oração, eu digo, não entrem em questões loucas. Jovens, eu digo, não se baseia pelo que estão fazendo por aí, não. Tome cuidado.
Tome cuidado. Glória a Deus. Eu digo muito isso, irmãos, porque a gente percebe que em muitos lugares que você tem que tomar cuidado. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Não vai olhar de alguma maneira e se admirar, estão fazendo isso e é a mesma igreja. Não, tome cuidado. Tome cuidado. Da mesma maneira que a Bíblia diz que o sal não pode ser de alguma forma inserido demais, temos que ter um determinado tempero. Da mesma forma, irmãos, que a luz ela não pode se esconder, então por que você está se escondendo? Seja a luz onde você está. Seja a luz. O mesmo comportamento que você tem na frente do seu pastor, do seu responsável, tem este comportamento também quando você está com outros. O mesmo comportamento que você tem com a igreja, quando você vem, tenha também quando você estiver longe da igreja. Tome cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado, porque daqui a pouco nós estamos se corrompendo. E Deus está de alguma maneira só se ausentando. Eu falei aqui na segunda-feira passada, irmãos. E como disse aqui, Deus tem passado muitas revelações a mim em sonhos. E alguns dos irmãos que estiveram aqui, eu contei na segunda-feira passada. Eu tive uma luta por essas madrugadas, irmãos. Eu estava dormindo. Eu estava aqui dentro dessa igreja. E a luta que eu estava travada era com 2 demônios sobre esses corredores. 2 demônios, irmãos. E eu estava num corredor, passava por outro corredor, parece que aquele demônio se teletransportava. E quando ele se teletransportava, eu ia para um lado, ele perseguia, ele tentava me cercar. Era como se eu estivesse no meio, 2 de um lado, no canto, tentando de alguma maneira impedir. Mas através da palavra, irmãos, tão somente a palavra, foi o suficiente para que o quê? Para aqueles demônios sumirem. Ou seja, irmãos, Satanás ele está em derredor, tentando só infiltrar no meio da igreja. Tome cuidado. Seja a igreja primitiva, o modelo que Jesus ele deixou para a igreja atual. Quem tem se esforçado com sinceridade. Seja sincero. Seja sincero. Seja sincero com Deus. E Deus vai te honrar. Vamos se colocar de pé, irmãos. Pode bater palmas para Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a Deus. Vamos clamar a Jesus, irmãos, para que Deus nos dê esta graça, para que consigamos manter a nossa vida com o Senhor. Feche seus olhos. Eu vou passar para a serva de Deus, nossa irmã Santina, antes desta oração. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós aqui estamos nesta oportunidade. Pedimos ao Senhor que esta palavra realmente ela seja cravada sobre o nosso coração, ó Pai. Que sejamos uma igreja realmente que tenha princípios e também valores. Uma igreja que está alicerçada, meu Pai, em Ti, na Tua palavra, e viva a Tua palavra. Meu Deus, faz a Tua obra, Senhor. Faz o Teu querer sobre nós. Que sejamos uma igreja realmente comprometida com o Senhor, meu Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Deus, usa a Tua serva, Diácono Moisés, Diácono Orivaldo, que vai estar aqui, Senhor, agora. A ministração da Santa Ceia. Abençoa os teus filhos, ó Pai, usando eles grandemente com a autoridade dos altos céus.